o Fernando Diniz vai agradando ao torcedor vascaíno por tudo que ele está fazendo, né? O Vasco voltando a vencer. Tem horas que não joga bem, mas está melhorando, está evoluindo. E o Jair voltou ao time na vitória diante do Melgar e agradou demais. O próprio técnico Fernando Diniz diz que quer continuar com ele, até porque tinha um papo que ele iria sair. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. Na minha intenção, a partir de agora, é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes. Acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Eu ouvi também o técnico Fernando Diniz falando que está satisfeito por ter voltado ao Vasco, com a torcida vascaína, com a força que tem recebido, mesmo com um time, às vezes, claudicante. Quer ver? Escuta ele falar de viva voz. Bom, certamente estou mais satisfeito. Assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito. Estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, está sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu estou aqui, eu estou assim, jogando de uma maneira bem prática, desde o dia que eu cheguei. Eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Ele também foi perguntado sobre Garré, que jogou de meia, que é a sua verdadeira posição, e também o Jair, que ajudou bem ali no meio-campo, mesmo com o Hugo Moura estando suspenso, mas é outro grande jogador. E o técnico Fernando Diniz encheu a bola dessa moçada. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como o Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo, indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas. O Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. E sobre o uso da base? Muita gente questionando, pô, Diniz, você não está usando a base ainda, você leva um outro no banco de reservas. E ele gostou da pergunta e disse, gente, tem 10 dias que eu estou aqui, não tive tempo. Fala aí, Fernando. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas acho que você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu estou falando que estou olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, que as entrevistas coletivas passadas gostaram do Garré, de outros jogadores que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base sem, pelo menos, tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou.
Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco desde que cheguei aqui, do que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, e o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza. Amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer alguns jogadores já para eu treinar, que eu não posso pegar o jogador de lá, eu hoje pegar o jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo. Porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade. Qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Aí então, técnico Fernando Diniz, o que você achou? Comente aí, deixa o nome da sua cidade. Hoje tem aqueles abraços, daqui a pouquinho eu vou trazer aqueles abraços que vocês me pedem, né? Renova ou não renova? Então, a grande questão do Coutinho é o Aston Villa, né? Porque o Coutinho quer ficar no Vasco, a situação de momento é essa. O Coutinho quer ficar no Vasco, o Vasco quer renovar com o Coutinho. Só que o Coutinho, quando chegou ao Vasco na temporada passada, já era uma tentativa do Aston Villa reaver parte, pelo menos, do investimento que ele fez no jogador. O Aston Villa pagou 20 milhões de euros pela compra do Coutinho, na época ao Barcelona, se eu não estou enganado, e ele não rendeu lá, acabou indo para o Qatar, e a ideia do Aston Villa era que o Coutinho retomasse bem a carreira jogando no Brasil, e teria esse um ano dentro do Vasco para conseguir voltar à forma física, conseguir desempenhar bem, e ou voltar para o Aston Villa para terminar o seu contrato, que tem mais um ano até o meio de 2026, ou conseguir uma nova negociação pelo jogador para pelo menos diminuir um pouquinho do prejuízo do que foi para o Aston Villa a contratação do Felipe Coutinho. Então o Aston Villa quer uma compensação por isso. Caso o Vasco realmente queira manter o Felipe Coutinho no elenco e o Coutinho tenha o desejo de ficar em São Januário, o Aston Villa não quer simplesmente abrir mão do jogador por mais um ano, porque ele chegou ao Vasco já sem o Vasco ter que fazer nenhum tipo de pagamento direto ao Aston Villa. O Aston Villa tinha algumas dívidas ali com o Coutinho, com o staff dele, e aí acabou sendo um facilitador. Mas senão seriam 2 anos do Coutinho pelo Vasco sem o Aston Villa receber nada, né? Então é um momento ali que o Vasco vai ter que negociar com o Aston Villa, e aí tem outras coisas para negociar, talvez até com o próprio Coutinho. O Coutinho tem um salário muito alto. E aí, agora saindo da parte da informação, ainda até um pouquinho mais para opinião, Coutinho hoje tem um salário, que a gente tem informação, de mais de R$1,5 milhão. Eu, particularmente, não vejo um jogador de mais de R$1,5 milhão dentro de campo, quando o Coutinho está em campo. Coutinho é um jogador que tem muita qualidade técnica, acho que ninguém discute a qualidade que o Coutinho tem, a carreira que ele tem, mas sofre muito fisicamente. O Coutinho dificilmente termina um jogo que ele começa. Até estava puxando alguns números do Coutinho aqui. O Vasco tem 33 jogos no ano, são mais ou menos 3 mil minutos de futebol disputado na temporada. Coutinho jogou 1.700, ou seja, quase a metade, um pouquinho mais só da metade do tempo que o Vasco esteve em campo. O Coutinho esteve em campo também nessa temporada. Coutinho tem 5 gols na temporada e 3 assistências, mas no Campeonato Brasileiro não tem nenhum gol e uma só assistência. Os melhores jogos do Coutinho em 2025 foram contra o Melgar, nos 2 jogos da Sul-Americana, participou dos 3 gols agora no fim de semana, e foi muito bem contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil e alguns jogos do Campeonato Carioca. Então, assim, na minha visão, não é um jogador hoje que você olha para o campo e fala, é um jogador de R$1.700.000 por mês. Então, acho que o Vasco tem a vontade, o Coutinho tem a vontade, precisa negociar com a Aston Villa, mas, ao meu ver, aí entra até um pouquinho do que a gente estava falando sobre o Ganso, precisa ter uma equivalência entre o que hoje desempenha o Felipe Coutinho e qual é o custo dele. Acho que tem muito da questão emocional, da ligação que ele tem com o clube, da ligação que ele tem com a torcida e a torcida com ele, obviamente, mas isso precisa ser equilibrado
na maneira que a gestão olha a contratação. Não pode ser simplesmente uma gratidão, como você falou, em relação ao Ganso no Fluminense, até porque o Coutinho não tem nenhum título de peso pelo Vasco. É uma gratidão mútua, né, de um clube que ajudou a formar ele como atleta e como pessoa também. Então isso não pode ter um peso financeiro, né? Acho que passa por alguns ajustes ainda, essa permanência ou não do Coutinho. Começa pela negociação com o Aston Villa, porque o Aston Villa não quer perder dinheiro, né? Já deixou um ano no Vasco para tentar fazer uma negociação um pouco mais para frente. Coutinho não estourou, talvez como o Aston Villa imaginava. É um bom jogador, indiscutivelmente, para o nível do futebol brasileiro principalmente, mas que segue tendo problemas físicos, segue tendo dificuldade para jogar 90 minutos, principalmente em alta intensidade. Cresceu com o Fernando Diniz, mas não é um cresceu ainda de, nossa, é o melhor 10 do futebol brasileiro. Ou nem perto disso, nem o top 3 nesse momento, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro. Então acho que tem muitas coisas a serem discutidas. O Vasco quer, o Coutinho quer, o Aston Villa está dependendo ali de uma questão financeira ainda para definir isso. Eu concordo com você, até com o paralelo que você fez aí com o Ganso, acho que o caso é até parecido, tá? Não está entregando para o que ele custa. Tem muita coisa emocional aí, de gratidão talvez envolvida aí, é a dificuldade de desapegar, né? Não é que joga mal, né? Só não joga talvez no nível que está recebendo. Entrega, exatamente. Tem questões físicas envolvidas. É parecido com o caso do Ganso, você não acha, Raíza? Eu acho sim, Lan. Acho um caso parecido, né? Eu gosto muito do Coutinho, acho um jogador que tem muita qualidade, assim como o Ganso também, mas já faz tempo que a gente vê que a parte física do Coutinho, ela tá comprometida nessa passagem dele pelo Vasco. A gente vê que ele não consegue fazer uma sequência de jogos, né? Não tem uma sequência de jogos ali onde ele consegue mostrar que fisicamente está inteiro, e é um investimento muito alto, né? Tem o Payet também, que é um outro jogador que não deve ficar, né, Garani, no Vasco, deve sair, né? Talvez nem jogue mais, né? O Payet foi liberado agora para ir para a França, resolver problemas pessoais. Desde que surgiu a polêmica dele lá, extracampo, né? Ele já foi meio escanteado, chegou a ter uma lesão, e aí essa lesão, ele já estava treinando normalmente, mas acho que foi de uma certa maneira preservado ali, e agora o contrato dele também acaba no meio do ano, assim como o do Coutinho, né? Aí vai para a França, o Vasco tem mais 2 jogos, possivelmente a gente não vê mais o Payet. Até acho que o Vasco pensa numa renovação com o Coutinho, pensando, olha, já vou abrir mão de 1,5 milhão de salário aqui com o Payet. Então, se eu mantiver só o Coutinho, eu já abri mão aqui de 1,5 milhão na folha. Mas acho que não pode pesar só isso, né? Você pode economizar 3 milhões, né? Ou talvez um pouquinho menos, trazendo um cara mais saudável, mais próximo do auge do que estão os dois, né? Mas é uma situação parecida, né? Legal. Ô, Papa, De La Cruz pode não ir para o Campeonato Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo, e tem uma questão envolvida, tem polêmica com Plata hoje. O que está acontecendo no Flamengo? Eu acho que o De La Cruz ele vai jogar. Eu tenho certeza que ele viaja. Eu vou cravar aqui, o De La Cruz viaja para a Copa do Mundo de Clubes. Ele viaja, vai continuar aí o tratamento nos treinamentos após o Flamengo viajar para lá no dia 11. Tem uma informação muito importante que eu apurei hoje lá no Ninho com o Gabriel Skinner, que é o supervisor lá que cuida da logística e tudo mais. Ele foi conversar com a gente, e tanto ele quanto o Boto foram conversar com a gente. Então tem algumas informações legais aqui que são... Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco aqui na plataforma do YouTube. O Vasco que vai jogar aí pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana, né? Uma partida bastante importante do Vasco contra o Red Bull Bragantino em São Januário às 9 horas da noite. E o Jair pode aparecer como os titulares aí, né, do Fernando Diniz. Deixa a sua opinião se você concorda com isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!